Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse da sociedade. Uma questão que envolve saúde pública, envolve necessidade de planejamento e, acima de tudo, visão com relação ao futuro. Futuro das pessoas, pessoas que vivem nas cidades. As cidades são fundamentais para abrigar, para acolher, para acomodar gente. Estes formam o núcleo principal de todas as atenções que devem ter os representantes, os entes públicos e a cidadania no seu conjunto. Por isso, trazemos cidades eco-inclusivas para o debate de hoje, para o tema de apreciação de convidados especiais, aqui na TV Assembleia. Como serão estas cidades? Elas já existem? Como poderão existir aqui na nossa aldeia, em Porto Alegre, no Estado, mas também um projeto nacional? Nós não estamos, embora muitos entendam que seria bom se estivéssemos, separados do país. Nós estamos incluídos, sim, nos problemas que nos afligem a todo instante, estamos incluídos nas esperanças que são levadas às pessoas de muitas formas cotidianamente e também nas frustrações que alcançam a todos indistintamente. Por isso trazemos a Democracia de hoje, para que mantenham esta conversação com os nossos telespectadores, o engenheiro agrônomo Leonardo Melgarejo, que é presidente da prestigiada e necessária Agapan, o arquiteto Alberto Cabral, conselheiro do CAU, e o doutor Nelson Marisco, procurador municipal, Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos o Leonardo Melgarejo. Tudo bem? Tudo bem, mais uma vez uma satisfação estar aqui pela Agapan. Esse programa é um programa que nós prestigiamos muito. Ele é, na verdade, um programa includente e que permite pensar a ecologia e a agroecologia na sua perspectiva da necessidade da solidariedade e da dispersão de informações. Essa preocupação das cidades, da inclusão do termo ecologia nas cidades está associada ao fato de que a ecologia pressupõe uma necessidade de interação, de diversidade e de articulação numa visão mais democrática sobre a noção de tempo e a noção de espaço. A noção de tempo foi coisificada com essa ideia de que tempo é dinheiro, e a noção de espaço também vem sendo apropriada em latifúndios de todas as ordens. Essa discussão passa por essa perspectiva básica de que devemos democratizar e ampliar as possibilidades de acesso e superar essa ideia da coisificação. Há uma frase muito interessante para nós da ecologia que diz que um dos problemas maiores da humanidade hoje é a desumanização do homem e a humanização dos mascotes. Então nós temos que pensar sobre essa recodificação do que tem valor e retomar os preceitos de solidariedade em cidades eco-inclusivas. O princípio que já está em muito lugar, felizmente, que é o repensar. Arquiteto, conselheiro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Alberto Cabral, tudo bem? Tudo bom. Eu tenho uma visão muito interessante a respeito dessas cidades eco-inclusivas. Esse é um termo que já há alguns anos começou a ser utilizado na medida em que começou a se dar conta de que as cidades precisam ser feitas para as pessoas e elas precisam participar desse processo. Nós estivemos o ano passado participando daquele evento Habitat 3 da ONU em Quito, que é o terceiro dos seminários esses que acontecem a cada 20 anos, e se ouviu uma quantidade de opiniões de prefeitos, de técnicos, de pessoas do mundo inteiro falando a respeito de como melhorar esse processo de inclusão social nas cidades, porque essa inclusão ela tem que ser feita de uma maneira muito ampla e a inclusão não é só ligada à coisa social ou a coisa humana, ela precisa ter uma inclusão de conhecimento, uma inclusão de cultura,
uma inclusão de produção, uma inclusão de resultado de produção. Inclusive, justamente hoje se vê a dificuldade de se encontrar no mundo cidades que tenham uma característica total de inclusão social, justamente porque é tão extenso o processo esse de inclusão que ele não se restringe exclusivamente a uma produção de leis que determinam. Nós não conseguimos fazer inclusão social via lei. Nós temos que fazer essa inclusão via um processo de culturalização que leve a esse conhecimento. Então, esse aí, na verdade, é o foco que a gente deveria se ater nos próximos 20, 30 anos, para poder atingir aquilo que a Habitat 3 considera como a Agenda 2030. Dr. Nelson Marisco. Pois bem, eu vou tomar a liberdade de pegar as falas dos meus colegas aqui de debate, porque para iniciar essa discussão, nós precisaríamos primeiro definir o que vem a ser uma cidade eco-inclusiva, né? Eco, né, vem, né, do grego economia, né, que tem aquela ideia de casa, né? Então, já teríamos essa primeira particularidade, né, que tem a ver com que o colega do CAL já mencionou, que é a questão de dar casas para as pessoas. Tá? Isso é algo que é importante, é algo que precisa ser trabalhado pelas cidades, sob pena de nós atingirmos, ou melhor, de nós não atingirmos o escopo fundamental que tem a ver com a ecologia. Daí pegando a fala do colega da Agapan, né? Ou seja, são duas situações, problemas que precisam ser resolvidas. A questão do habitat, a questão das moradias às pessoas e, por consequência, como consequência disso, haverá uma melhora nas condições de saúde dessas pessoas que vivem nas cidades e uma melhora na questão social que engloba a cidade, né? Então, são as questões de ecologia, de meio ambiente, e são as questões de moradia, que são ligadas a recursos hídricos, recursos de saneamento, que precisam ser trabalhadas, melhoradas, discutidas e projetadas para que haja realmente uma cidade eco-inclusiva. Então, no meu modo de ver, é importante que se aliem, que se percebam e que se propiciem políticas públicas na melhora dessa situação como um todo. Inclusão social é o tema central sempre. Uhum. E uma dificuldade permanente pela falta de planejamento, de vontade política e de capacidade de entender o outro. Não é assim, meu garejo? Inclusão social. Vejam a questão da habitação. Não é exatamente o tema das cidades eco-inclusivas, mas um tema que ficou esquecido em uma campanha eleitoral que teve para muitos um resultado surpreendente em Porto Alegre. E quem ganhou e quem perdeu não tratou em nenhum momento da campanha desta questão tão fundamental. Por que isso acontece? E a conversa se desenvolve, como é do feitio do programa, entre os nossos convidados. Eu gostaria de pegar esse tema do planejamento. Aparentemente não existe um planejamento porque o desenvolvimento se dá de forma caótica, respondendo às iniciativas dos vários agentes. E o que nós vemos é o somatório dessas iniciativas. Mas elas são também tuteladas pela formação da opinião. E a formação da opinião, ela segue ao monopólio das formas de comunicação. Então,
há uma pasteurização da maneira de ver o mundo que dificulta a construção da diversidade. Nós da ecologia entendemos que temos que aprender com a natureza, e a natureza ela faz com que se expressem formas de articulação, de reciprocidade positiva entre diferentes condições e maneiras da expressão da vida. E nas cidades nós temos que procurar construir dessa maneira, procurar reagir a uma forma de pensar que conduz essas ações dos atores individuais e que responde a um monopólio. As prefeituras são reféns desse monopólio. O monopólio da especulação imobiliária define que nós devemos ter na beira do Guaíba mais um shopping, mais um hotel. E não uma área de lazer com um vendedor de pipoca, com crianças andando de bicicleta. Para que você consiga entender de fato o que está acontecendo na cidade, nós devemos procurar dar força a essas formas de expressão que fogem ao monobloco. O Jornal Já, o programa Democracia, o jornal Boca de Rua nos dizem coisas do acontecimento cotidiano de Porto Alegre e também do Estado que não se expressam nas grandes redes de comunicação. E essa ocultação reforça essa tendência de coisificação que nos faz cidades pasteurizadas, faz com que Porto Alegre procure ser um exemplo, uma cópia de São Paulo, que nós tenhamos centros de convergência e de cultura nos shoppings e vazios nas ruas. Creio que precisamos, para que tenhamos uma cidade ecologicamente construída, valorizar esses aspectos de diversidade que incluem a nossa história, levando em conta quem somos, levando em conta as nossas diferenças dos bairros, em função da história dos bairros, com menos fórmica, com menos vidro, com mais gente nas ruas. Gabriel. Bueno, é uma visão interessante, porque eu tenho a minha visão é um pouco distinta e um pouco mais ampla desse processo. Eu não vejo essa eco-inclusão como uma situação exclusiva de alguns pontos e alguns fatos que levem as pessoas da rua e tampouco tão ligada a planejamento. Claro que o planejamento urbano é uma necessidade que precisa ser vista de uma maneira mais clara e mais objetiva e estudada por mais gente que tenha conhecimento maior. Eu acho uma pena que aconteceu, por exemplo, nós falávamos do prefeito da última eleição. Quando nós estivemos em Quito, eu imaginava que algum prefeito do Brasil e de Porto Alegre, principalmente, pudesse estar presente para ouvir palestras extremamente interessantes. Não encontramos ninguém lá. Encontrei um vereador de Porto Alegre que, durante 2 ou 3 dias, esteve no Congresso. Mas é uma visão de que nós não podemos ter essa inclusão, ela tem que ser feita de uma maneira muito ampla e com diversos pontos. Nós precisamos encarar um processo de planejamento, um processo de produção, um processo de criação de recursos, um processo de criação de condição de que a população tenha essa casa que ela precisa e a casa seja boa. Nós precisamos fazer com que esse grupo todo tenha água, tenha esgoto, que tenha tratamento de água, que tenha eletricidade econômica, que tenha todo um sistema de saúde que possa atender e que tenha mais um processo de respeito social entre pessoas das diversas situações que existem hoje na sociedade. Então nós precisamos juntar esse sistema todo, é que eu digo, não é uma situação tão simples como a gente pode parecer. Inclusive, tão difícil é que nós temos pouquíssimas cidades no mundo que conseguem chegar perto desse processo, né? Eu, como advogado, então vou tratar de polemizar um pouco aqui o programa para não deixar ele tão harmônico assim, tão pacífico como ele está, né? Nós concordamos uns com os outros, né? Eu vou questionar a colocação do representante da GAPAN
em 2 pontos, né? O primeiro, quando ele diz que inexiste planejamento urbano em Porto Alegre. Não é verdade. Existe esse planejamento urbano. Pode ser que não seja perfeito, pode ser que não seja o melhor, mas ele existe, né? Existem técnicos muito engajados, interessados e dispostos a melhorar a cidade, né? Existem comissões que tratam tanto de grandes projetos como projetos menores dentro do município de Porto Alegre, né? Repetindo, pode não ser o melhor, agora, certamente que tanto a inclusão social como a existência de uma cidade mais inteligente, ela passa pelo planejamento urbano. E inclusive, esse é o momento de nós estarmos discutindo o planejamento urbano. Por quê? Porque há uma proposta, irá uma votação de uma renovação, uma mudança, uma alteração no plano diretor do município de Porto Alegre. Então, que inclusive estão existindo seminários que estão tratando sobre o tema, né? Repetindo, pode não ser, como disse o colega da CAL, né, que todo o problema não seja resolvido com leis. Não, é verdade, não é. Mas que essa lei, ela pode melhorar ou piorar determinados bairros de Porto Alegre ou a própria Porto Alegre como um todo, isso eu entendo que sim. Isso é um primeiro ponto. A questão do Cais do Porto, então, é algo que sim, traz muita controvérsia na cidade. Eu tenho uma posição pessoal, né? Eu sou morador de Porto Alegre há 50 anos, né? Morador do centro da cidade há 50 anos, e eu tive uma vez no Cais do Porto, né? Na década de, 60, 70, né? O Cais do Porto, seja pelo muro, seja pelas condições que se tornou o centro da cidade, ficou algo distante do cidadão de Porto Alegre. Isso precisa ser retomado, né? Não sei realmente se um shopping, né, seria a melhor solução para o local, mas também não sei se não seria, entende? Eu acredito que há necessidade do povo, né, do cidadão de Porto Alegre tomar conta daquele lugar, passear naquele lugar de bicicleta, do que for, né? Então, urge que isso seja resolvido, urge que algo seja implementado naquela localização, seja um hotel, seja um cinema, seja um mercado, o que for, que seja aproveitado. Existe, inclusive, algo que a gente não falou ainda, mas que também faz parte do que se chama, né, inclusão, né, o meio ambiente urbano, que é o patrimônio histórico, que também precisa ser protegido e integrado e participar dessa discussão toda. E, por fim, eu gostaria apenas de falar algo que nós não tocamos nesse assunto, e que eu acho que é importantíssimo para resolver a questão de uma cidade eco-inclusiva, que é a questão da mobilidade urbana, né? Porto Alegre passa por uma crise, algo que não é somente de Porto Alegre, mas que é a questão, né, da mobilidade urbana ou da dificuldade na mobilidade urbana, que precisa ser resolvido e trabalhado para que haja realmente uma melhor interação entre a parte humana, a parte vida, né, da cidade. Então, teremos um debate. A expressão do procurador da prefeitura, Dr. Marisco, caracteriza que nós participamos de grupos diferentes com relação ao que se entende da cidade. É claro que existe planejamento, porque os investidores fazem ações que são consequentes com a expectativa que têm e procuram influenciar no mundo para que essas ações e essas expectativas sejam facilitadas. Então, nós temos um plano diretor que define as regras, as normas de investimentos na cidade. E temos um conselho municipal, o CMDUA, onde se tomam decisões coletivas. Mas, na nossa interpretação, esses dois instrumentos passam por aquilo que nós conhecemos na sociologia como zonas de autarquia. Uma zona de autarquia é definido como um espaço onde há um simulacro de democracia, mas onde as decisões são previamente condicionadas e atendem objetivos previamente determinados que se associam, no caso das grandes cidades, de Porto Alegre também, aos interesses da especulação imobiliária.
Isso na nossa maneira de ver. Foi organizado já há 2 anos em Porto Alegre um grupo chamado Coletiva Cidade que Queremos, que envolve várias organizações, inclusive o IAB. Esse grupo organizou, antes das últimas eleições, a primeira Conferência Popular da cidade de Porto Alegre. Participaram representantes de vários bairros e construíram uma carta aos então candidatos a prefeito. Foi feita uma reunião no sindicato e convidados todos os candidatos. 2 candidatos não compareceram, os 2 que foram para o segundo turno. Todos os demais manifestaram o entendimento de que aquelas propostas reunidas em um espaço de participação da sociedade que tenta se organizar eram interessantes, oportunas e incorporariam em seu programa de governo. Bom, definido o processo eleitoral, o novo prefeito acabou com a área, como nós imaginamos que deva ser a área ambiental. Agiu de forma muito coerente com o que fez o governador do estado e de forma muito coerente com o que se faz no governo federal. Porque nos parece que nessas zonas de autarquia, o ambiental é visto como negativo. As árvores sujam a cidade. Quando nós entendemos que devemos ter mais árvores, porque nós precisamos ter menos câncer de pele, por exemplo. E as árvores minimizam o risco de câncer de pele. Na nossa interpretação, existe planejamento sim, e ele está a serviço de interesses que não são os interesses da coletividade, que eles trabalham contra a cidade eco-inclusiva. Nós entendemos que compete ao poder público estimular os processos de reciprocidade positiva, acolher esses segmentos que têm menor possibilidade de expressão. E eu tentei ir várias vezes, particularmente agora para fazer também uma manifestação bem pessoal, tentamos ir várias vezes na orla. E há uma proibição de acessar o porto, de acessar essa noção de que Porto Alegre é um porto. E para liberar, para extravasar, para possibilitar esse acesso, basta autorizar. Basta que se autorize a sociedade a andar de bicicleta do outro lado do muro, para que a população vá para esse outro lado do muro. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é esconder aquele espaço de Porto Alegre, aquele espaço da sociedade, até o momento em que se faça um investimento e que se transforme aquele lugar em algo, à semelhança dos outros lugares, seja reservado para as pessoas que têm maior renda. Nós entendemos isso como extremamente negativo. Como mais um shopping na beira do rio, mais um hotel na beira do rio, prejudicam a ideia de Porto Alegre, vão prejudicar a mobilidade urbana e vão inviabilizar o acesso daquele que é o nosso filé mignon em termos de qualidade de vida para a população de baixa renda. Divergimos, então, muito fortemente nesse tema. Tá bem. Eu só preciso fazer 2 ponderações como advogado do município, né? Aqui, por exemplo, a questão da administração do Cais do Porto, ela não é feita pelo município de Porto Alegre, ela é feita pelo estado do Rio Grande do Sul. Né? Então, não podemos acusar o município de Porto Alegre de estar fazendo qualquer reserva no local nesse sentido. Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto, talvez seja de diferente ótica da situação, mas eu não consigo identificar ou perceber uma malevolidade que está embutida naquelas pessoas que, sim, têm poder econômico e investem na construção civil. Né? Não estou querendo com isso dizer, fazer uma defesa disfarçável dessas pessoas. Não é isso. Eu apenas quero dizer que não se pode, ao meu ver, a priori julgar ou ter um preconceito em relação o que se espera, por outro lado, como poder público, é que essas pessoas paguem por aquilo que eles estão causando ao município. Seja no que tange, por exemplo, a mobilidade urbana, seja no que tange a questão do próprio verde, do próprio desmatamento, porque existe, sim, muita área verde ainda em Porto Alegre que precisa ser protegida, que precisa ser reconhecida, inclusive como uma possibilidade de criação de mais unidades de conservação ou de proteção ambiental. Eu vou apenas dar um exemplo, que são os morros que existem aqui em Porto Alegre. Não o Morro São Caetano, que já está bem, vamos dizer assim, prejudicado, né, antropizado,
mas o chamado, né, Morro da Polícia ali, aquela área que vai, né, da Oscar Pereira até a Avenida Ipiranga, é uma área quase intocada do município de Porto Alegre, apesar de ter uma grande pedreira ali, tem uma natureza muito forte ali que precisa ser olhada pelo gestor, precisa ser protegida. Não sei se continuamos, vamos monopolizar o debate se continuarmos nesse tema. Eu acho que essa visão que nós estamos colocando aqui, eu continuo dizendo, esse processo todo, ele não é um processo estanque, não é um processo fechado. Ele é um processo muito mais amplo e que ele precisa ser visto não dessa maneira pontiforme que a gente costuma ver. Pega o empreendedor esse da cidade, se fala muito mal do empreendedor. Acontece que existe um mercado de construção civil que precisa existir porque existe, faz parte do sistema da economia em qualquer lugar do mundo. Como esse pessoal, na realidade, nesses últimos anos, há pouco estávamos falando do MUGEN, de planejamento urbano. Tens toda a prioridade na retomada do espaço aqui do Democracia, porque estamos chegando ao final do primeiro bloco.